Fala, fiel. Mais um vídeo aí no canal, trazendo mais uma derrota do Coringão esse ano em clássicos, né? Tinha perdido pro Santos em Itaquera por 2-1. Agora voltou a perder mais um clássico, dessa vez no Morumbi pro São Paulo, né? Enfim, né? Vamos falar como foi essa partida, né? O que aconteceu nela, como o Corinthians perdeu esse jogo, né? Bom, o Corinthians foi a campo hoje com a mesma formação que vinha sendo utilizada pelo Fernando Lázaro, né? O Vitor Pereira, que é o novo técnico do Corinthians aí, chegou essa semana e teve poucos dias para trabalhar, mas ele preferiu manter a equipe que estava vindo jogando, né? Que é basicamente Cássio no gol, na lateral direito Fagner, dupla de zaga João Vitor e Gil, e na lateral esquerda o Piton, né? O de primeiro volante do Queiroz, e aí aquela linha de quatro tradicional ali atrás do centroavante, que é o Juliano, Paulinho, Renato, e na ponta esquerda o William, e no comando do ataque o Roger Guedes, né? Enfim, é, caiu uma chuva torrencial, né, no Morumbi essa tarde aí no em São Paulo, né, no Morumbi. É uma chuva muito forte de granizo e tal. Até demorou um pouco para iniciar a partida, mas acabou começando. E logo no primeiro minuto, o primeiro ataque do São Paulo, uma boa jogada acho que foi do Nestor do São Paulo, chegou até a linha de fundo, cruzou para trás, o Gil foi dar o bote no Nestor porque ele passou pelo Piton. Subiu dois ali, né? O Piton ficou sobrecarregado. E aí o Gil foi fazer a cobertura, não chegou a tempo, o Nestor cruzou. E o Caleri completamente sem marcação, sem Duqueiroz em cima dele, sem Paulinho, sem o próprio João Vitor, né? Conseguiu receber na grande área aí, né? Quase na pequena área. E finalizou, passou no meio das pernas do João Vitor e do Cássio, 1 a 0 São Paulo. Isso não tinha dado um minuto de jogo, cara. O jogo ficou um pouco truncado ali nessa primeira parte por conta da chuva, né? O Corinthians não estava conseguindo armar direito e tudo mais, né? São Paulo com volúpia e com apoio da torcida, né? Conseguindo fazer os botes e tudo mais, né? O jogo não estava indo muito bem. Aí depois de uns 15 minutos, né, que a chuva começou a baixar um pouco, a drenagem do campo começou a surtir efeito, né? O Corinthians passou a mandar um pouco mais na partida, né, cara? Começou a assumir o protagonismo, chegou a ter 70% de posse de bola no primeiro tempo, né? E, enfim, criou oportunidades para conseguir um empate, acabou não conseguindo fazer. A melhor jogada que teve foi de uma jogada no lado esquerdo que o Renato conseguiu virar a bola pro Fagner, né? Já que o Juliano tava na meia direita ali, ele puxou pro meio, né? E aí o Fagner conseguiu tá bem aberto pelo lado direito. O Paulinho teve uma finalização que foi na trave, né? Logo na sequência, e mais um cruzamento do Fagner, a bola sobrou do outro lado pro Piton, que ele finalizou e o Volpi fez uma grande defesa, não permitindo o empate do Corinthians, né? Isso eu acho que era uns 20, 25 do primeiro tempo, né? E nesse ponto do jogo, como o São Paulo estava na frente, o São Paulo optou por ficar mais atrás e o Corinthians estava jogando como geralmente vem atuando em Itaquera, né? O Renato vem mais como o primeiro receptor das jogadas, né? O cara que constrói a jogada pro Corinthians, né? Meio que como o segundo volante ali, mais pelo lado esquerdo. Ele estava acionando bastante o William, o Piton. O Piton passou bastante, né, no primeiro tempo, né? E, enfim, do outro lado você tinha o Juliano cortando pro meio e o Paulinho tentando a infiltração, né? Tirando a jogada do Paulinho de risco, não teve mais nenhuma jogada de perigo com o Paulinho. Mas foi quando o William trocou de lado, né? Ele inverteu com o Juliano, né? De lado, ficou pela ponta direita e tentou trazer jogadas, né? O Corinthians em si ficou muito por conta do William, né? Nessa primeira etapa, né? E, enfim, acabou 1 a 0 pro São Paulo, né? Nesse primeiro tempo. O Corinthians terminou bem o primeiro tempo, né? O que dava ali uma esperança de que iria iniciar o segundo tempo e que poderia ser questão de tempo pro Corinthians conseguir o empate, né? Se fosse para continuar o jogo igual acabou a primeira etapa, né? Teve algumas jogadas do William com o Juliano, várias tabelas bonitas ali. Enfim, que o Corinthians não conseguiu dar o prosseguimento na jogada, né? Conseguir finalizar, mas rondou bastante a área do São Paulo, né? Enfim, no segundo tempo já o Corinthians não voltou igual estava na primeira etapa. Eu não sei se foi uma marcação mais individual que o Rogério fez no Corinthians, né? Ele deixou o Nestor completamente na marcação do Renato Augusto. O Renato Augusto até tentou se movimentar, mas sempre tinha o Nestor em cima dele. E o Renato é esse jogador que consegue fazer a ligação do time, né? Ele é o cara mais cerebral da equipe, né? E o Rogério também deixou o Arboleda em cima do Roger Guedes, né? O Roger Guedes não fez uma boa partida.
Enfim, o Corinthians acabou, quando o São Paulo descia as linhas, acabou ficando muito com aquele toque de bola do Gil com o João Vitor, né? E, enfim, o Corinthians não voltou igual estava no primeiro tempo, né? Aí, depois de um tempo, acho que deu uns 17 do primeiro tempo, o Vitor Pereira decidiu fazer algumas substituições, né? Ele tirou o Juliano e colocou o Jô, trouxe o Guedes para a ponta esquerda, né? E o William na ponta direita. Aí ele colocou o Cantígio na do Queiroz e ele colocou o Bruno Melo do Lucas Piton, né? O Piton tava parando de apoiar e eu acho que essa foi uma das ideias em trocar pelo Bruno Melo e também deixar o time mais alto, que eu acho que o Vitor Pereira gostaria de ter mais jogadas com cruzamento, né, e possibilidade de escanteio. O Bruno Melo também é especialista em bola parada, de cabeça e tudo mais, né? Cantígio é mais alto, você bota o Jô, que é um centroavantão, né? E, enfim, você tem o Gil e o João ainda, né? Aconteceu que não surtiu muito efeito essas substituições do Corinthians, né? Teve apenas uma finalização, acho que foi do Gil que o Volpi defendeu com certa tranquilidade. E o Corinthians acabou continuando com a bola ali, muito no Cantígio, muito no Gil, no João Vitor. De novo, aquela questão da raça, né, que teve no último jogo do São Paulo e Corinthians foi primordial nesse jogo de hoje. Sentiu o São Paulo muito mais com vontade do que o Corinthians. Enfim, o Corinthians mais na técnica, tentando conseguir esse empate, né? E ficou meio que nessa situação, né? O Corinthians rodando muita bola, muito com o Gil, com o João, né? E aí quando o São Paulo fez as substituições dele com o Rogério Ceni lá, pra conseguir fazer, dar aquela energizada no meio campo deles, né? Pra continuar marcando forte o Corinthians, já que você se desgasta bastante, né, na marcação. Depois da última substituição do Rogério, o Vitor Pereira, ele pegou e fez uma substituição ousada, né? Ele tirou o Fagner e colocou o Gustavo Silva, né? E aí ele trocou, né, por uma formação com 3 zagueiros, né? Ele deixou Gil, João e Bruno Melo, né, como os 3 zagueiros. E aí ele deixou o Cantígio e o Renato no meio, mais o Paulinho, né? E aí deixou o Gustavo Silva de um lado, o William do outro e o Guedes e o Jô, né? Ali mais pro ataque, né? Enfim. Aí o Corinthians ainda também não conseguiu ter essa condição, né, de penetrar mais e tudo mais, né? O Corinthians ainda não conseguiu, mas foi uma tentativa do Vitor Pereira que tentou, né, povoar mais o meio campo, deixou o Cantígio, deixou Paulinho e o Renato no meio, né? O Guedes de um lado, mais o William, tinha o Jô e o Gustavo Silva, então você tinha muita gente, né? Porém, eu achei, cara, que quando ele manteve o Cantígio e o Renato em campo, eu achei que eles estavam consumindo o mesmo espaço, cara, na armação, que como o Renato estava muito afogado na marcação do São Paulo, veio mais para trás, e o Cantígio, ele faz essa situação do primeiro homem ali na saída de bola, você já perde mais um jogador ali que você poderia estar em outra posição, né? Talvez ali no jogo, porque eu acho que quando ele colocou o Cantígio, eu acho que ele tentou dar uma sobrevida pro Corinthians na armação, né? Um pouco mais rápido, que o Cantígio é especialista em lançamento, o que não surtiu mais efeito. E aí, quando o São Paulo fez a última substituição, ele tentou os 3 zagueiros, né? E deixou um monte de cara mais no ataque, né? Você tinha o Guedes à disposição, o Jô, o William, né? Mas mesmo assim, a retranca do São Paulo ali nesse segundo tempo, que não foi uma retranca burra, foi uma retranca mais inteligente. Eles conseguiam fazer algumas marcações específicas no campo do Corinthians, até no ataque também, e dificultou bastante o Corinthians, né? Não foi aquela marcação tipo do primeiro tempo, onde eles só desceram os jogadores, né? Eles foram pra cima também num bloco, em algumas situações do jogo, também pressionando o Corinthians, né? E também tinham homens de velocidade, né? O São Paulo conseguiu, devido à catimba de alguns jogadores, matar bons tempos no segundo tempo, né? Alguns períodos ali que o Corinthians ameaçava estar um pouco melhor do que o São Paulo. O Rafinha se jogava, outros jogadores faziam uma série e tudo mais. E o Rogério soube também fazer as substituições no momento certo, né? Conseguiu consumir bons minutos do jogo, né? E teve um lance específico no contra-ataque do São Paulo, onde o Rigoni já tinha cartão amarelo, que ele finalizou. Isso era os 35 do segundo tempo. Claramente ele sabia que estava impedido, o Bandeira já tinha levantado a bandeira de impedimento, ele finalizou e não tomou o cartão amarelo, né? Porque a recomendação da arbitragem é que você não levante a bandeira para início, por causa do VAR, né? Então, como ele levantou a bandeira, você para o jogo. Aí é erro da arbitragem em questão de ter parado o jogo, se era para parar ou não, é outro questionamento. Mas como ele levantou a bandeira, você tem que parar o jogo e o Rigoni não cumpriu, finalizou e não tomou cartão amarelo. Eu entendo que você teria 10 minutos ali de pressão absoluta, porque tinha só 2 jogadores de São Paulo de contra-ataque, o Rigoni era um deles, né? Com uma expulsão,
o Corinthians poderia ter mais homens na hora de armar o jogo, né? E se preocupar menos com a defesa, né? Mas enfim, ficou aquela sensação que, de novo, o São Paulo conseguiu ter mais raça, mais volúpia que o do Corinthians, né? É claro que o primeiro gol do São Paulo no campo encharcado ajudou bastante o time que estava destruindo, né? Que estava protegendo o resultado que era o São Paulo. O São Paulo fez o gol no começo. Mas eu acho que também isso não é desculpa, porque já na metade do segundo tempo já dava pra jogar futebol já, o campo tava bem melhor do primeiro tempo, né? E você teve todo o segundo tempo pra conseguir pelo menos um empate, né? O Corinthians não fez. Mas fica pontos positivos, né? Eu senti o Corinthians com um toque de bola muito mais rápido, né? Entre os jogadores, algumas tabelas bem interessantes. Eu senti que algumas vezes o William tentava acelerar a jogada, o pessoal não tava na dele ainda. O William que tem sido o nome desse time, né? E falta também um centroavante, talvez, né? O Guedes ainda ele se mata ali naquela posição. Embora não tenha gostado dele em alguns lances, ele foi extremamente displicente, isso me incomoda muito. E é esses pequenos detalhes que você faz o clássico ser vencido pelo outro time, né? Enfim, o Rogério tem uma tática interessante também. E fora que teve mais volúpia, mais vontade que o Corinthians, né? Mas enfim, pontos positivos. Eu gostei das substituições que o Vitor Pereira fez, né? No final ficou o quê? Ficou um 3-5-2, né? Praticamente, né? Ele deixou meio que o Renato, Paulinho e o Cantígio no meio, né? O William de um lado, o Gustavo do outro e o Guedes e o Jô no comando do ataque. Enfim, foram ideias interessantes, né? Você tinha mais homens para atacar, apenas 3 defensores teoricamente, né? 4 ainda, mas pelo meio que era o Cantígio, né? E, enfim, são alternativas que esse elenco do Corinthians permite e eu acho que pode melhorar, né? A questão é que não pode faltar essa entrar desligado, né, cara? Você viu, o clássico foi decidido no primeiro minuto de jogo, né? O Caleri fez o gol e o Corinthians não conseguiu recuperar. Embora eu entenda que o Corinthians tenha um time melhor que o do São Paulo, clássico é clássico, a gente já cansou de ver o Corinthians vencendo o São Paulo, o Palmeiras com times muito mais limitados. E então, se tem outro ponto positivo é que o Corinthians pelo menos buscou o jogo ainda, né? Mas enfim, acredito que o Vitor Pereira vai arrumar esse time, né? Chateado pela derrota do clássico, odeio perder clássico e tudo mais, né? Mas eu acho que o Corinthians deve melhorar com o Vitor Pereira, que achei ações e movimentações do time bastante interessantes, né? Enfim, fiel. Vídeo aí no canal. Esse foi o vídeo desse pós-jogo aí, né? De São Paulo e Corinthians, 1-0 pro São Paulo. Dá o like no vídeo aí, se inscreve no canal. E a gente volta aí na próxima partida do Corinthians, que eu acho que é contra a Ponte Preta, se eu não me engano. Não esqueça também de passar lá no canal do Lucas do Bando, a gente sempre faz live pós-jogo, deve acontecer entre hoje e amanhã. E é isso, vai Corinthians!